Olá, bom dia. E hoje nós vamos falar sobre a dispersão das sementes e a diversidade das angiospermas, que são as plantas com flores. Primeiro, vamos relembrar o que a gente já conversou sobre as plantas, né? Nós falamos que as plantas, o reino das plantas, descende de um ancestral das algas verdes, né? Que eram fotossintetizantes, seres autótrofos, né? Que produzem o próprio alimento utilizando a luz solar, né? Eles produzem o açúcar utilizando a luz solar. Diferente das algas, as plantas elas vão apresentar tecidos, né? Então são um conjunto de células que desempenham a mesma função, apresentam embrião multicelular e arquegônios e anterídeos, que são órgãos reprodutivos especializados. Então, essas duas características aqui são características exclusivas das plantas, né? É o que diferencia as plantas das outras algas, né? Das algas de modo geral. De modo assim, bem geral, nós classificamos as plantas em 4 grandes grupos, que são as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Todo reino vegetal também pode ser chamado de embriófitas. Fita significa planta, então a gente vai ver muito esse finalzinho aqui, esse sufixo fita, né? Tudo que tem fita tem a ver com plantas. Então, por isso que é pteridófita, né? Espermatófita e embriófita, porque tem a ver com plantas, né? Então, todas as plantas são também chamadas de embriófitas, porque elas têm esse embrião que é multicelular. Já as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas são chamadas de plantas vasculares, porque elas têm vasos condutores de seiva. Esses vasos condutores de seiva, eles são semelhantes às nossas veias e às nossas artérias, né? Então, qual é a função dessas estruturas nas plantas? É transportar substâncias. Então, vão transportar a glicose, que é o açúcar, ao longo do corpo da planta, a água, né, que vai sair lá da raiz, vai ser levada para a parte mais alta da planta. Então, esses vasos condutores vão funcionar como veias e artérias das plantas. E as plantas com sementes. As plantas com sementes são as gimnospermas e as angiospermas. A parte espermas tem a ver com essas sementes, né? Além de serem plantas com sementes, também são plantas que possuem grãos de pólen. Vamos relembrar quem são essas? Então, o primeiro grupinho que surgiu no planeta de plantas foram as briófitas. O principal grupo de briófitas são os musgos. Eles surgiram aproximadamente 20 milhões de anos atrás, é muito tempo. Então, as briófitas são plantas avasculares. O que isso significa? Que elas não têm aqueles vasos condutores de seivas. Então, é como se elas fossem, que elas não tivessem veias e nem artérias. Então, não tem um lugar específico para transportar água dentro do corpo delas. Não tem um lugar específico para transportar o açúcar que é produzido na fotossíntese. Essa ausência de vasos condutores faz com que a planta seja muito pequenininha. Então, os musgos, que são os principais representantes das briófitas, eles são pequenos. Então, são plantas de pequeno porte, já que elas não têm esses vasos condutores. Então, a palavra avascular significa que elas não têm esses vasos condutores de seiva. Além disso, essas plantas, elas dependem da água para a reprodução. Por quê? Olha como é a estrutura do corpinho delas. Elas têm essa partezinha aqui, que é a parte vegetativa. Essa parte vegetativa nós chamamos de gametófito. Existe um gametófito masculino e um gametófito feminino. Esse gametófito feminino e masculino, eles vão produzir os gametas. A palavra gametófito é referente a gametas. Então, o gametófito masculino produz o gameta masculino, o gametófito feminino produz os gametas femininos. Então, são plantas de sexos separados, né? E esse gameta, ele tem que nadar até o gameta feminino. Então, elas ficam restritas à água. Então, essas plantas, elas dependem de lugares úmidos. Então, reparem, onde a gente consegue ver o musgo, que é o lodo. A gente só vai encontrar isso em regiões que são muito úmidas, rochas úmidas, tronco de árvore úmido. Essas duas fotos são do Itatiaia, que eu tirei lá, que é um local que é muito úmido. A gente vai encontrar até mesmo no muro, no passeio, mas sempre onde é muito úmido. Local seco, elas morrem e não conseguem se reproduzir. Então, o gametófito masculino produz os gametas masculinos, e esse gameta masculino, que é o anterozoide, ele tem que nadar até o gameta feminino. Só nada na água, Então, ele sai, ele nada na água até a plantinha feminina, o gametófito feminino,
onde ele fecunda a oosfera, que é o gameta feminino. Tendo fecundado a oosfera, começa a se desenvolver uma outra estrutura. Essa outra estrutura, esse cabinho aqui, que é o esporófito. Esse cabinho aqui é muito bonitinho, olha só, isso é um esporófito. Então, esse é o gametófito, e quando ele foi fecundado, ele produz um esporófito, que é esse daqui. Dentro do esporófito, nessa cabecinha aqui, que é chamado de cápsula, são produzidos os esporos. Esses esporos vão ser liberados no ar, e aonde o esporo cair, ele vai germinar. Né? Precisa lembrar esse monte de nome? Não, né? O que é mais importante vocês lembrarem? Que as briófitas, elas são avasculares, não possuem os vasos condutores de seiva, e que elas dependem da água para a reprodução. Não precisa lembrar o nome dos gametas, né? Nem nada disso, mas que elas dependem da água para a reprodução, porque o gameta masculino ele tem que nadar até o gameta feminino. Essa partezinha principal da planta é o gametófito. Ela tem duas fases de vida, que é esse aqui com o gametófito e esse que tem o esporófito, né, em cima aqui do gametófito. Principal fase de vida é essa. Então, é isso que a gente vai ver no muro, é isso que a gente vai ver no tronco das árvores, né? Essa é a sua principal fase de vida. Então, fase de vida predominante é o gametófito. O outro grupinho que surgiu ao longo da evolução das plantas foram as samambaias, também chamadas de pteridófitas de modo bem geral. Já as pteridófitas, elas surgiram há mais ou menos 400 milhões de anos atrás, muito tempo, né? Então, essas plantas, a principal novidade evolutiva foram os vasos condutores de seiva. Então, haviam grandes árvores de samambaias, né? Elas foram as primeiras plantas a adquirir o grande porte, né? A poder formar grandes plantas no mundo terrestre. Então, elas já possuem grandes folhas, elas possuem raiz, tronco, né? Então, de modo geral, né, são plantas que podem atingir grande porte, embora a maioria seja pequenininha ainda. Né? E por que elas atingem grande porte? Por causa desses tecidos vasculares, né? Esses tecidos vasculares que transportam a água e o açúcar ao longo do corpo do animal. Do animal não, da planta, né? Essas plantas, elas vão se reproduzir também a partir de esporos. Elas não possuem sementes, não possuem flores. Isso é muito importante. Samambaia não tem semente, não tem flor e não tem fruto. Né? E como que é o ciclo de vida dessa planta? Né? Então, a fase predominante agora é o esporófito. Né? Então, quando a gente vê uma folha de samambaia, isso é o esporófito. Por que tem o nome esporófito? Porque vai produzir os esporos. Não sei se vocês já repararam, mas atrás da folhinha de samambaia desenvolvem-se essas bolinhas, que são os soros. Dentro dos soros, está cheio de esporos. Esses esporos não são sementinhas, são esporos. Esses esporos, quando eles caem na água, eles vão desenvolver isso daqui, que é bem pequenininho, mas se vocês repararem com muita atenção, vocês conseguem enxergar. Essa estrutura bem pequenininha, que vem dos esporos, é chamado de gametófito. Olha aqui, a gente já falou disso. Se é gametófito, ele produz gametas. Né? Então, esse gametófito vai produzir, né? São vários gametófitos, esses gametófitos vão produzir os gametas masculinos e femininos. O masculino fecundando o gameta feminino forma um zigoto, né, como se fosse o bebezinho, e esse zigoto vai se desenvolver, dando origem ao novo esporófito e uma nova planta. Então, novamente, as samambaias também dependem da água para a reprodução, porque o gameta masculino também precisa nadar até o gameta feminino para que haja fecundação. Então, as samambaias, embora elas já atinjam grande porte, elas também dependem da água. Isso é importante vocês lembrarem. Né? Então, são plantas que ainda dependem da água para a reprodução. Por quê? Porque o gameta masculino precisa nadar até o gameta feminino. Quais são as diferenças das samambaias com relação às briófitas? As samambaias têm tecidos vasculares, por isso elas atingem grande porte, e a fase de vida predominante agora é o esporófito, que vai produzir os esporos. Enquanto nas briófitas, a fase de vida predominante era o gametófito. Essa é uma das principais diferenças. Fase de vida predominante, o esporófito. O que são os soros? Os soros são os esporos, não é sementinha.
Uma característica bem marcante, né, para a gente identificar uma samambaia é a forma de crescimento das folhas, né? Ela cresce toda bonitinha, enroladinha assim, né? À medida que ela vai se desenvolvendo, ela vai abrindo. Depois de surgirem as samambaias, né, um bom tempo depois, ao longo da evolução, há cerca de 365 milhões de anos atrás, surgiram as gimnospermas. O principal grupo representante das gimnospermas são os pinheiros. Os pinheiros, ou as gimnospermas, se caracterizam principalmente pela presença das sementes. Então, agora, o embrião ele fica protegido por uma semente. Olha que bacana. Além disso, o grupo dos pinheiros ou das gimnospermas foi o primeiro grupo de plantas a não dependerem da água para a reprodução. Como que ele não depende? O gameta masculino não tem que nadar até o gameta feminino? Não. Nesse caso agora, surgiu uma grande novidade evolutiva. Essa grande novidade evolutiva foram os grãos de pólen. Esses grãos de pólen, eles podem ser dispersos pelo ar. Né? Então, todo mundo já viu o grão de pólen, né? Então, parece uma poeirinha muito pequenininho. Dentro ali do grão de pólen, o grão de pólen, na verdade, ele é o gametófito masculino desenvolvido. Então, o gameta masculino ele vai ser produzido dentro desse grão de pólen e ele pode ser levado pelo ar. Então, agora ele não precisa mais nadar, ele vai ser dispersado pelo ar. Isso foi muito importante ao longo da evolução, porque isso permitiu com que as plantas pudessem reproduzir em ambientes secos. Então, elas não dependem mais de estar perto de um rio, perto de um lago. Agora, ela pode colonizar lugares que são secos, né? E esses grãos de pólen podem voar a longas distâncias. Então, o grão de pólen ele pode ser transportado pelo ar até o gametófito feminino, né? Então, vamos entender isso um pouquinho, né? Essa planta grandona, que é a fase de vida predominante da planta, também é o esporófito. Isso é importante, tá, gente? Esse é o esporófito. Existe o pinheiro masculino e o feminino. Então, isso daqui que a gente vê, né, que são os cones, né, é a pinha, né, esse cone ou estróbilo não é flor e não é fruto, tá, gente? Isso daqui é o órgão reprodutivo da planta. Isso é um estróbilo. Nesse estróbilo é que vão ser produzidos os gametófitos feminino e masculino. Então, olha o gametófito, o cone masculino ou estróbilo masculino. Dentro dele é produzido o grão de pólen. O grão de pólen voa pelo vento até chegar no feminino. Ele chegando no feminino, ele vai fecundar, né? Então, olha aqui o grão de pólen, ele vai produzir o gametófito, produz o gameta masculino, que vai fecundar a oosfera, que é o gameta feminino. Fecundando o gameta feminino, forma-se o embrião. E esse embrião ele vai ser produzido por uma reserva de alimento. A planta também tem que se alimentar, ela precisa de energia. Essa reserva de alimento é a semente, né? Então, a semente, ela protege e ela reserva alimento para o embrião. No caso das samambaias e das briófitas, não tinha essa reserva de alimento. Então, o embrião ele tinha que germinar imediatamente, ele não podia esperar. Né? Então, ou ele germinava ou ele morria. Agora, no caso do embrião dos pinheiros, ele pode levar um tempo. Vocês já viram, né? A pinha é a semente do pinheiro. Né? Então, a pinha, o pinhão, né? Na verdade, o pinhão, que é esse daqui, ele pode levar um tempo para poder germinar, porque ele tem toda uma parte nutritiva que vai sustentar a vida desse embrião por um bom tempo. E, além disso, ele vai proteger. O embrião fica guardadinho aqui dentro da semente. Então, são duas funções principais da semente. Primeira função, reserva de alimento. Segunda função, proteção do embrião. E essa semente, ela vai para vários lugares, né? Isso é muito importante. Ela pode tanto ser dispersada pelo vento, né? O vento pode levar essa semente, ou os animais podem levar essa semente para outros lugares também. O que é importante a gente lembrar aqui, então? Né? É importante a gente lembrar que as gimnospermas, elas possuem grãos de pólen, que permite que elas não dependam da água para a reprodução. E elas possuem sementes. A palavra gimnosperma significa sementes nuas, né? Porque não tem fruto. Então, o pinheiro ele tem semente, mas ele não tem flor e não tem fruto. Obviamente, são plantas que também possuem os vasos condutores de seiva, né? E o esporófito é a fase predominante de vida. Essa sementinha, né, ela vai germinar e dar origem a uma nova planta, né, a um novo pinheiro. No Brasil, né, a gente tem um pinheiro que é nativo, que são as araucárias, né, que são lindas.
Aí, há mais ou menos 140 milhões de anos, né? Então, um período muito mais recente, quando a gente compara com as outras plantas que são muito mais antigas, há mais ou menos 140 milhões de anos, surgiu uma grande novidade evolutiva. Essa grande novidade evolutiva, ela veio a partir daquele estróbilo, né? Então, ao longo da evolução, aquele estróbilo, ele ficou mais especializado e ele se transformou em uma flor, né? E a flor, ela tem uma grande vantagem. A vantagem é que ela atrai os polinizadores. Então, as angiospermas, né? Angio, né? Significa proteção, né? Porque aqui agora as sementes elas não são mais nuas. As sementes elas vão ser protegidas pelo fruto, né? Então, as angiospermas, que são as plantas com flores, elas vão apresentar as flores e vão apresentar os frutos. As gimnospermas possuíam os estróbilos, que eram os órgãos reprodutivos. As angiospermas, elas desenvolveram uma técnica muito mais avançada. O órgão reprodutivo dela é a flor. E a maioria das flores tem a parte masculina e a parte feminina. Então, quando a gente vê uma planta que tem flor, né? Esse é o esporófito. E a flor é a parte reprodutiva, tanto com os órgãos femininos e masculinos. Então, vamos entender um pouquinho disso, né? Então, aqui a flor, né? Pétala e sépala. E aqui nós temos a parte feminina, que é chamada de gineceu, e a parte masculina, que é o androceu. No androceu, que são essas anteninhas aqui, nós temos as anteras. Dentro dessa antera são produzidos os grãos de pólen, né? Então, são essas bolinhas aqui que a gente vê. Esses grãos de pólen podem ser dispersos pelo vento ou podem ser dispersos por animais. E aí que foi a grande jogada das angiospermas. Porque a flor, ela atrai os animais. Elas são coloridas, são vistosas e muitas oferecem néctar, que é uma recompensa para o animal, principalmente inseto ou passarinho. O bicho vai ali comer e o que ele faz? Ele carrega os grãos de pólen. Então, quando ele vai numa planta, ele pega o grão de pólen de uma planta e vai até a outra comer, né, o néctar da outra planta. Ele carrega o grão de pólen de uma planta para outra. Então, as angiospermas, elas não dependem nem da água e nem só do vento para a reprodução, né? Então, elas têm uma terceira opção. E essa terceira opção são os animais. Olha que bacana, né? Então, os animais levam esses grãos de pólen de uma planta até a outra, né? Então, ele permite com que elas façam a reprodução sexuada. Chegando nessa parte feminina da outra planta, vai formar o gametófito masculino, né? Forma o gameta masculino, que vai fecundar o óvulo feminino e vai se desenvolver o embrião dentro de uma semente, né? E agora, além de produzir uma semente, protegendo a semente, ainda é formado um fruto. Qual é a função do fruto? Primeiro, proteger a semente. Olha quanta proteção esse embrião tem agora. O embrião é protegido pela semente e a semente ainda é protegida pelo fruto. Então, o embrião fica muito bem protegido. E, além disso, o fruto também tem uma reserva nutritiva a mais. Então, tem a reserva da semente, tem a reserva do fruto e tem a questão da dispersão. O fruto ajuda a planta a espalhar para novos horizontes, né? Então, o fruto, muitas vezes, ele é carnoso e os animais vão comer esse fruto. Quando ele come o fruto, ele acaba carregando, né, essa semente para longe da árvore mãe, né? Permite com que ela colonize novos ambientes. Olha como as angiospermas foram danadas, né? Elas usam os animais tanto para o processo de polinização, como para o processo de dispersão. Bom, vamos entender um pouquinho melhor essa anatomia da flor, né? Então, aqui temos uma flor clássica, né? Ela tem um receptáculo, né? Essa parte de baixo, sépala, que é mais externa, pétala, que são essas daqui, geralmente são as mais coloridas. Tem a parte feminina, que é o carpelo ou o gineceu. A parte feminina tem estigma, que é essa pontinha onde vai receber o grão de pólen, o estilete, esse cabinho, e aqui embaixo ela tem o ovário, né? Tudo isso daqui é o ovário, e o óvulo fica aqui dentro. A parte masculina são esses cabinhos aqui, que são os estames. Geralmente elas têm vários estames. O estame tem a antera e o filete, que é o cabinho. Os grãos de pólen são produzidos na antera. O processo de polinização é a transferência de um grão de pólen até o estigma. Isso pode ser em uma mesma planta
ou pode ser em plantas diferentes. O ideal é que sejam de plantas diferentes, para aumentar a variabilidade genética, né? Porque senão ela vai ser, a sementinha que vai ser formada vai ser filha dela com ela mesma. A gente não quer isso, né? Porque aí a variação genética é pequena. O ideal é que seja pólen de outra planta que polinize aqui. Quando o pólen chega aqui, ele produz um tubinho chamado de tubo polínico. E o gameta masculino desce e vai fecundar o óvulo. O óvulo fecundado forma a semente. Enquanto o óvulo é fecundado, o ovário começa a se desenvolver. É como se ela ficasse grávida, né? Esse ovário desenvolvido é que vai formar o fruto. Vamos entender um pouquinho da anatomia da semente agora, né? Então, a gente tem aqui dentro da semente, tem o embrião e uma reserva nutritiva, geralmente amido, né? Então, quando a gente vê o milho, o arroz, a canjica, toda aquela reserva de amido é a reserva nutritiva para o embriãozinho está lá dentro, o feijão é a mesma coisa, né? Então, aquilo é a reserva nutritiva para o embrião, né? E ele tem o revestimento, que é a casquinha da semente, né? Então, é casca, reserva nutritiva e o embriãozinho aqui no meio. E temos o fruto. Então, você tem a semente aqui, no caso das angiospermas, né? Há também a presença do fruto. A semente com toda essa estrutura. E depois da semente, você ainda tem o endocarpo, que é uma casquinha bem fininha que a gente consegue verificar aqui. O mesocarpo, que pode ser nutritivo também, né? Que vai ser uma reserva de nutriente a mais para esse embrião. E a casca, que é o epicarpo. Então, o fruto ele tem 3 partes principais. Epicarpo, mesocarpo e o endocarpo, que é uma pelezinha bem fininha, que vai estar aqui bem envolvendo a semente. E aqui dentro a semente, cujo embrião está aqui dentro. Aqui só para a gente entender um pouquinho desse processo de polinização, né? Então, polinização é a transferência do grão de pólen de uma planta para outra. Então, percebam, olha, a abelhinha está aqui, pegou o grão de pólen, levou para o estigma da outra planta. Então, é a transferência de pólen de uma planta para outra, né? Da parte masculina para a parte feminina. Já a fecundação é quando esse grão de pólen se desenvolve, o gameta masculino fecunda o óvulo, que está aqui dentro do ovário dessa outra planta. Resultado da fecundação, obviamente, é a formação da semente e do fruto. Nas angiospermas, obviamente, também é o esporófito a fase predominante de vida. Então, qual é a novidade evolutiva das angiospermas com relação às gimnospermas? A novidade evolutiva é a presença do fruto e da flor. Qual é a função da flor? Atrair os polinizadores. Qual é a função do fruto? Proteção da semente, reserva de nutrientes e ajudar na dispersão. Bom, já entendemos o que é a polinização, mas quem são os principais polinizadores? Pode ser o vento, né? Então a gente já falou sobre isso, né? O vento ele pode carregar o grão de pólen de uma planta para outra, né? Então isso é muito comum nas gimnospermas, mas também acontece nas angiospermas. Então as gramíneas, né? Como o arroz, o milho, eles são polinizadas principalmente pelo vento. Então as flores das plantas que são polinizadas pelo vento, elas geralmente são assim, né, clarinhas, né, então não tem pétalas muito chamativas, não são muito chamativas, não tem cheiro, e o grão de pólen, olha quanto pólen, vai ser transportado de uma planta para outra através do vento. Já essas flores que são mais coloridas, né, então que abrem durante o dia, e são amarelas, vermelhas, amarelo e laranja, elas são polinizadas principalmente por insetos, né, as abelhas são os principais polinizadores, mas também existem as borboletas, os besouros, né, as mariposas. Então, essas mais coloridas e mais cheirosas, elas vão ser polinizadas principalmente por insetos e aves. As aves enxergam melhor na cor vermelho, então as flores que são vermelhinhas geralmente são polinizadas por aves. Algumas plantas ainda abrem as suas flores durante a noite. Essas que abrem durante a noite, geralmente não são muito coloridas, né? Vão ser brancas ou amarelo clarim. Elas vão ser polinizadas por morcegos ou mariposas, né? Então, os animais são os principais polinizadores, né? Principalmente os insetos. Vamos entender um pouquinho como que é formado um fruto, né? Então, aqui nós temos a flor.
com todas as suas partes. Quando ocorre a fecundação, fecundou, né, o pólen veio, o gameta masculino fecundou o feminino lá dentro do ovário. Depois da fecundação, toda essa parte externa, ela morre. Essa parte externa morre e o ovário, que está aqui embaixo, ele começa a se desenvolver. O óvulo se desenvolve em semente, então olha como ele vai crescendo, crescendo. O óvulo se desenvolve em semente e o ovário se desenvolve em fruto. Olha aqui um exemplo da goiaba. Formação do tubo polínico e fecundação. Então, fecundou. Então, aqui o ovário, né, as pétalas morrem, tudo morre essa parte externa. E o ovário, ele começa a crescer, 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 crescer e se desenvolve em fruto. Né? E tem um óvulo só? Não, são vários óvulos, então formam-se várias sementinhas. Cada sementinha é um óvulo que foi fecundado. Como os frutos eles são dispersados, ou seja, como eles se espalham ao redor do mundo, né? As sementes elas podem ser espalhadas de várias formas, né? Podem ser dispersadas de várias formas. Tem sementes que podem ser levadas pelo vento, né? Então, graças a estruturas, né, que permitem ela leveza, né? O nome dessa forma de dispersão é chamado de anemocoria. Então, são frutos secos. Não é aquele fruto carnoso, gostoso, saboroso, não. Então, muitas angiospermas têm o fruto bem seco assim e permite que ela seja levada pelo vento. É o caso do dente de leão, que é esse daqui. O algodão, não sei se vocês já viram, né? Mas olha como é um pé de algodão, que bonito. Né? E dentro desses floquinhos aqui está cheinho de semente que vai ser levada pelo vento. E o ipê. Agora, em agosto, a gente vê um monte dessa sementinha, né? Peço que quem vê, guarda, ou coloca para germinar no algodão ou no chão, né? Na terra, né? Vocês vão ver que gracinha, vai nascer um pezinho de ipê. Então, a gente encontra muitas dessa daqui. Então, é um exemplo de espécies que são dispersadas pelo vento. Muitas outras espécies vão ser dispersadas pela água. Nesse caso, nós falamos que é a hidrocoria. Nesse caso, os frutos eles vão apresentar uma grande capacidade de flutuação e duram um bom tempo no meio aquático, diferente de outras, né, que podem apodrecer. Essas ficam na água, não apodrece. Então, ela cai na água e vai ser levada de um local para o outro. É o caso do coco da Bahia. Mas a principal forma de dispersão são os animais. Nesse caso, nós chamamos de zoocoria. Na zoocoria, os frutos eles vão ser grandes, saborosos, nutritivos, vão ser cheirosos. Por quê? O que aconteceu ao longo da evolução? Essas plantas desenvolveram estratégias que chamam a atenção dos animais. Aí os animais comem os frutos, né? E esse fruto pode ser jogado fora, a semente pode ser jogada fora, então o bicho come o fruto e joga a semente em algum lugar, né? Então ele espalha a semente pela floresta, né? Ou ele pode engolir a semente, mas a semente não ser digerida, e essa sementinha ela sai nas fezes do animal. E mesmo depois de sair nas fezes, ela pode germinar, né? Então, as aves são excelentes dispersoras, né? Então, por isso que é tão preocupante quando a gente retira um passarinho da floresta, porque esse passarinho, ele pode estar vivendo melhor numa gaiola, porém ele deixa de cumprir o seu papel lá na floresta. Qual é o papel do passarinho? É dispersar as sementes. Então, ele espalha as sementes ao longo da floresta, né? E ajuda a plantar novas árvores. Os morcegos, eles são excelentes dispersores, né? Então, os morcegos que são frugívoros, eles espalham sementes pela floresta, os esquilos, as antas. Então, diversos tipos de animais vão exercer esse papel, essa função ecológica que é muito importante, que é a de dispersar os frutos na natureza. Existe uma forma muito especial de zoocoria, que não é através da alimentação. Existem frutos que têm uma estrutura que parece um velcro, então ele vai grudar no pelo dos animais. Aposto que todo mundo já teve isso aqui grudado no tênis ou na roupa, né? O carrapicho. Então, a gente dispersa essa sementinha, um frutinho seco, que vai ser dispersada de uma forma bem diferente, né? Que não é através da alimentação, mas ele gruda no pelo ou no tecido e a gente espalha e leva essa sementinha para lugares diferentes. Um outro tipo muito especial é a autocoria. É quando ela se dispersa sozinha. Então, não é através do vento, não é através do animal, é sozinha. É o caso dessa espécie da Maria sem vergonha. Então, olha como é o fruto. Ele fica parecendo um balão bem cheio, né? E quando ele está bem maduro, ele explode. É o mesmo que acontece com a mamona. Ela também se estoura por causa da pressão e ela, quando ela estoura, ela joga essas sementinhas bem longe. Então, é um exemplo de autocoria. Bom,
Essas estratégias das angiospermas, elas deram super certo, né? Então, as angiospermas, elas se espalharam pelo mundo e é o maior grupo de plantas, e a gente tem flores e frutos e sementes de vários tipos, né? E quais são os principais grupos, né? Existem mais ou menos 300 mil espécies de plantas com flores, só plantas com flores, é muita coisa, né? Essa daqui provavelmente foi a primeira flor, né? Então, a primeira espécie de planta com flor que surgiu era semelhante a essa daqui. Esses são os principais grupos de plantas com flores, então, de angiospermas, né? Existe um grupo chamado de Ana, depois eu vou explicar por quê. As magnolídeas, as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas. Então, são grupos que apresentam características que são semelhantes. Esse grado Ana não precisam se preocupar com nomes, né? É um grupo de plantas, né? Ana significa Amborellales, Nymphiales e Austrabaiales, né? Então, são 3 grupos menores, né? Por isso que a gente fala ANA. Eles são grupos de todas as outras angiospermas, provavelmente foram as primeiras angiospermas que surgiram nos planetas. Então, as flores, elas são muito bonitas, né? São as ninféias. Aqui está em ordem, né? Então, Amborellales são essas, Nymphiales e Austrobaiales são essas daqui. Percebam que elas não têm sépala e pétala muito diferenciado. A gente não consegue perceber onde é a parte feminina, onde é a parte masculina, muito exatamente. Por isso, nós falamos que não tem diferenciação deste perianto, né? Então, são as angiospermas basais. Provavelmente, os primeiros grupos de plantas que surgiram no planeta e existem até hoje, né? As ninféias são os principais, são lindas, né? O próximo grupo que surgiu ao longo da evolução dessas angiospermas foram as magnolídeas. Olha como ela se parece com aquela primeira flor, né? Com aquela primeira angiosperma. Ela já é um pouquinho mais diferenciada, essa é uma magnólia, tá, gente? Isso é uma flor de magnólia, essa é uma fruta do conde, a flor da fruta do conde, e essa é uma espécie de pimenteiras. Então, essas magnolídeas, elas são representadas principalmente por esses grupos aqui que eu coloquei, né? O grupo das magnólias, né? A família da fruta do conde, das pimenteiras. São flores que geralmente são bem robustas, são bissexuais, então você tem planta masculina e feminina na mesma planta, né? Então elas são hermafroditas. Peças florais livres, então você vê as pétalas são bem separadinhas e espiraladas, então são formadas em espiral, são flores muito bonitas. Aí, nós chegamos nos 2 grandes grupos de angiospermas, que são as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas. A palavra monocotiledônea está relacionada ao fato delas terem um único cotilédone, que eu vou mostrar o que é o cotilédone. Elas apresentam raízes que são fasciculadas, então a raiz ela é toda assim espalhada, né? Tipo a raiz da cebola. Nas folhas, as nervuras, que são essas linhas, né, que representam os vasos condutores, são paralelas. E as peças florais são múltiplas de 3. Olha que legal, isso aqui é a flor de um lírio. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tem 6 pétalas. Múltiplo de 3. Olha a amarilidácea, que é um outro tipo de monocotiledônea. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 6 também, então são múltiplos de 3. É uma característica bem marcante. Todas as gramíneas, né? Então, o arroz, trigo, capim, a grama, né? É uma família. Todas essas gramíneas são monocotiledônea. Os lírios, as orquídeas, as cebolas, as palmeiras, as bromélias, os antúrios, né? Então, são plantas principalmente herbáceas. Todas essas plantas são monocotiledôneas. Sobre o cotilédone, né? Cotilédone, essa estrutura aqui que está lá na sementinha, elas apresentam somente um cotilédone. Então, olha a germinação do milho. Quando ela começa a nascer, ela só tem uma folhinha principal que vem desse cotilédone. Então, ela nasce com uma primeira folhinha principal. Diferente das eudicotiledôneas. Elas já vão ter 2 folhinhas, que são 2 cotilédones. Nas eudicotiledôneas, as raízes, elas são axiais, então você tem uma raiz principal, né? Tipo a cenoura, ela tem uma raiz única principal, e as partes florais vão ser 4, 5 ou múltiplos, né? Então, vai ser, no caso aqui das margaridas, são várias, né? Então, olha aqui um exemplo que eu coloquei, né? Da florzinha da laranjeira, 1, 2, 3, 4, né? Então, essa daqui, que é um hibisco, 1, 2, 3, 4, 5. Então, diferente do outro, que é 3 e seus múltiplos, agora é 4 ou 5 ou seus múltiplos, né? As eudicotiledôneas formam muitas árvores, né? Então, a laranjeira, a jabuticabeira, a castanheira, a mangueira. Então, todas essas plantas são eudicotiledôneas.
Da mesma forma que as roseiras, as margaridas, os cactos, o tomateiro. Então, elas representam um grupo muito importante de famílias de plantas, porque a gente usa elas como ornamentais, né, para enfeitar a nossa casa, nossos jardins, e também utilizamos o fruto como alimento, né? Então, elas têm uma importância muito grande. Olha que eu estava falando sobre o cotilédone, né? Quando ele começa a nascer, são feijão. Os feijões também são de cotiledôneos. Ele se separa em dois, e em vez de nascer uma, nascem duas folhinhas principais. Então, são 2 cotilédones. Aqui eu coloquei um quadro, né, com algumas dessas características, né? Então, monocotiledônia, grão de milho e um feijão, né? Então, aqui um único cotilédone que vai desenvolver uma única folha no início, né? E aqui eu tenho 2 cotilédones e vai desenvolver um embrião com 2 folhinhas principais. Nervuras paralelas, né? E nas eudicotiledôneas, nervuras múltiplas, né? A raiz das monocotiledôneas são todas espalhadas, né? Como a da cebola. Nas eudicotiledôneas, é um eixo principal de raiz. Flores das monocotiledôneas são principalmente trímeras, né, com 3 ou seus múltiplos. As eudicotiledôneas, principalmente 4 ou 5 ou os seus múltiplos. Bom, é isso. Façam as atividades e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me enviar.